Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Após a cura do enfermo na piscina de Betesda, os judeus acusaram Jesus de violar o sábado. Mas Jesus lhes respondeu: Meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Então, os judeus, com mais empenho, procuravam matá-lo, pois, além de violar o sábado, ele dizia ser Deus seu próprio Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Discurso sobre a obra do Filho. Retomando a palavra, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o Filho por si mesmo nada pode fazer, mas só aquilo que vê o Pai fazer. Tudo o que este faz, o Filho o faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, e lhe mostrará obras maiores do que essas para que vos admireis. Como o Pai ressuscita os mortos e os faz viver, também o Filho dá vida a quem quer, porque o Pai a ninguém julga, mas confiou ao Filho todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem escuta a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna e não vem a julgamento, mas passou da morte à vida. Em verdade vos digo, vem a hora, e é agora, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo e lhe deu o poder de exercer o julgamento, porque é o Filho do homem. Não vos admireis com isto. Vem a hora em que todos os que repousam nos sepulcros ouvirão sua voz e sairão, os que tiverem feito bem, para uma ressurreição de vida, os que tiverem praticado o mal, para uma ressurreição de julgamento. Por mim mesmo nada posso fazer. Eu julgo segundo o que ouço, e meu julgamento é justo, porque não procuro a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Comentários dos Pais da Igreja. Santo Agostinho declara abertamente Nosso Senhor que o sacramento simbólico do sábado tinha duração limitada e que nele achava seu cumprimento. Mas Jesus lhes respondeu: Meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Como a dizer, não pensem que meu Pai repousou no sábado, como se tivesse deixado de operar. Não, ele continua a fazê-lo sem, contudo, empregar nenhum esforço, e quanto a mim, de igual maneira. O repouso deve ser entendido no sentido seguinte: depois de ter completado a obra da criação, deixou de tirar do nada novas criaturas. É a isso que chamam as Escrituras repouso, para nos dar a conhecer que às nossas boas obras seguir-se-á o repouso. Depois de criar o homem à sua imagem e semelhança, concluídas suas obras e tendo visto que tudo o que fizera era bom, Deus repousou no 7º dia. Assim, não esperes achar repouso antes de teres recuperado aquela semelhança em que fostes constituído e que perdestes a conta dos pecados, ou seja, antes que ponhas a efeito as boas obras. Pode-se dizer que a observância do sábado foi imposta aos judeus como figura do porvir, isto é, daquele repouso espiritual semelhado ao do mesmo Deus que foi prometido misteriosamente aos fazedores de boas obras.
Parece que Nosso Senhor está a dizer aos judeus: por que não quereis que eu trabalhe em dia de sábado? Esta lei que vos foi dada e que vos obriga a guardar o sábado não é senão figura das coisas que se vão cumprir. Observai as obras de Deus. Foi através de mim que todas as coisas foram criadas. Meu Pai criou a luz ao dizer: faça-se a luz. Se assim diz, fê-lo através de mim, o Verbo. Operava meu Pai quando criou o mundo e segue operando ainda ao governá-lo. Portanto, foi através de mim que ele criou o mundo do nada e que o segue governando. Através de mim, fez o que fez. Através de mim, governa quando governa. São João Crisóstomo. Quando Jesus desejava excusar os discípulos, invocava o exemplo de Davi, servidor de Deus. Quando, porém, ele mesmo estava em questão, refugiava-se no seu Pai. É para notar que não se justifica Nosso Senhor exclusivamente como homem, tampouco o faz somente como Deus, mas falo, ora de um modo, ora de outro, pois tensionava que crescem nas duas coisas, a graça de seu advento e o mistério da sua divindade. Estabeleceu aqui, pois, perfeita igualdade com o Pai ao dirigir-se-lhe de maneira especial, dizendo meu Pai, e ao pôr em efeito as mesmas obras que ele. Então, os judeus, com mais empenho, procuravam matá-lo, pois, além de violar o sábado, ele dizia ser Deus, seu próprio Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Santo Agostinho. Mas em que sentido é o Filho igual ao Pai? Porque nós também dizemos, Pai nosso que estás no céu. E os mesmos judeus disseram, porque tu é que és nosso Pai. Portanto, não se iravam porque Jesus chamava a Deus de por Pai, senão porque o fazia por modo muito extremado a dos demais. Disse, meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho, porque desejava mostrar que eram iguais. Segue-se do trabalhar do Pai o trabalhar do Filho. O Pai não opera sem o Filho. São João Crisóstomo. Se, porém, não fosse seu filho natural e consubstancial, sua justificativa seria pior do que o mesmo crime que lhe imputavam. Um homem não poderia excusar-se de ter violado a lei, alegando que o rei também o fizera. Assim como a dignidade do filho é igual à do pai, a justificativa dada por Nosso Senhor não deixa nada a desejar. O pai que segue a trabalhar mesmo em dia de sábado não pode ser arguído de crime, e o mesmo vale para o filho. Santo Agostinho. E isto compreenderam os judeus, mas não os arianos. Estes pretendiam que o filho não fosse igual ao pai, donde a heresia que aflige a igreja. Santo Hilário. Pelo que toca à violação do sábado de que lhe acusavam os judeus, redarguiu-lhes Nosso Senhor, meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Para que divertissem, operava autorizado pelo seu exemplo, e que quando fazia, devia ser havido por obra do Pai. A acusação, fruto da inveja, que lhe dirigiam, a saber, que tencionava se fazer igual ao Pai, retorquiu-lhes dizendo do seu divino nascimento e de sua poderosa natureza. Em verdade vos digo, o Filho por si mesmo nada pode fazer, mas só aquilo que viu o Pai fazer. Santo Agostinho. Alguns que se pretendem cristãos, a saber, os hereges chamados arianos, asseveram que o Filho, que tomou para si nossa carne, é inferior ao Pai e fundamentam a calúnia nestes termos. Observa nessas palavras que Jesus, ao dar tino de que os judeus se inquietavam porque se fazia igual ao Pai, se apressa em desfazer-lhes essa noção. Porque, acresce, aquele que nada pode de si, mas somente que vir fazer ao Pai, é-lhe necessariamente inferior, e não seu igual. Ora, concluem, se o Verbo era Deus, há, portanto, um Deus superior e um inferior, e adoramos os dois, não apenas um. Santo Hilário. Porque permanecesse intacta nossa fé no Pai e no Filho, Nosso Senhor põe a lume o mistério de seu nascimento. Com efeito, o ser engendrado comunicou-lhe o poder de agir não segundo um acúmulo sucessivo de força necessária para cada ação em particular, senão que, fundado de antemão no próprio ato de conhecer. Mais ainda,
Esse conhecer não deriva do observar a operação do Pai sobre os entes corpóreos. Não, o Filho nasceu do Pai e sabe que pode quanto vir fazer ao Pai, porque está cônscio de possuir em si a natureza e o poder do Pai. Deus, com efeito, não vê como nós outros, por meio dos olhos do corpo, mas o ver nele acha-se por inteiro no seu poder natural. Santo Agostinho. A interpretarmos estas palavras no sentido de que o Filho de Deus é menor porque se revestiu da forma humana, seria preciso que admitíssemos como consequência que o Pai foi quem por primeiro caminhou sobre as águas e de maneira semelhante para todas as ações do Filho na carne enquanto viveu entre os homens. Mas quem seria insensato o suficiente para acreditar nisso? Quando o Salvador caminhou sobre as águas, era o Pai que agia através do Filho. De fato, quando o corpo, comandado pela divindade dele, punha-se a caminhar, não estava ausente o Pai, porque o Filho diz expressamente: "O Pai está em mim, esse é o que faz as obras." Ora, como estas palavras, "o Filho não pode de si mesmo fazer coisa alguma", podiam dar ensejo a uma interpretação carnal, segundo a qual haveria na realidade dois agentes, o mestre e o discípulo, este como a tomar daquele o modelo dos objetos que confecciona, acresce Nosso Senhor. Tudo o que este faz, o Filho faz igualmente. E é para notar que não diga: tudo o que fizer o Pai, o faz semelhantemente o Filho, senão que faz absolutamente as mesmas coisas. O Pai criou o mundo, o Filho criou o mundo, o Espírito Santo criou o mundo. Se Pai, Filho e Espírito Santo são um só Deus, foi, portanto, o Pai que criou o mundo por meio do Filho e no Espírito Santo. Tudo o que faz o Pai, o faz igualmente o Filho, e Nosso Senhor ajuntou a palavra igualmente para prevenir outro erro. Temos a impressão que o corpo opera as mesmas coisas que a alma, mas o não faz em pé de igualdade, porque é a alma que ordena o corpo. Este é visível, aquela invisível. Se opera o mestre, também o faz o servidor. Ambos agiram, mas não igualmente. Não assim, contudo, do Pai e do Filho, pois que faz as mesmas coisas igualmente, ou seja, faz o Filho o mesmo que o Pai, com o mesmo poder e, por conseguinte, é igual ao Pai. São João Crisóstomo. Pode-se interpretar toda essa passagem de modo diverso. O Filho não pode de si mesmo fazer coisa alguma, quer dizer, nada pode operar que seja em desacordo com o Pai ou que lhe seja estranho. Note-se, não diz Nosso Senhor que o Filho nada faz em oposição ao Pai, mas que de si não pode fazer coisa alguma. E assim se expressa para mostrar a igualdade absoluta que vai entre o Pai e o Filho. Essas palavras, portanto, não deixam entrever uma hipotética fraqueza do Filho, senão seu poder. Do mesmo modo, quando dizemos que Deus não pode cometer pecado, não estamos com isso lhe taxando de impotente, mas testemunhando-lhe a inefável potência. Assim, quando o Filho declara: "O Filho não pode de si mesmo fazer coisa alguma", está a nos comunicar que é impossível que faça algo contrário ao Pai. Santo Hilário. Não é com efeito, e guardemo-nos de pensá-lo por ignorância, que o Filho de Deus tem necessidade desta manifestação. Essa doutrina é de apoio a induzir em nosso espírito a fé no nascimento do Filho, pela qual cremos que o Filho subsiste no Pai subsistente. Santo Agostinho. O ser filho, portanto, consiste no ver ao Pai. Mostra-lhe, pois, o Pai tudo quanto faz, e é este que recebe o conhecimento de todas as coisas. Ver e nascer são uma só e mesma coisa para o Filho, que tira o conhecimento de todas as coisas do mesmo princípio que lhe comunica o ser, o nascimento e a existência eterna. Santo Hilário. Fala aqui a palavra de Deus com extrema prudência e cuidado. Não ponderem, à conta da ambiguidade dos termos empregados, sejam duas naturezas distintas. Por tal razão, nos diz que as obras do Pai foram reveladas ao Filho, e não que este lhe recebeu para operar natureza e forças particulares, de modo que a revelação do Pai ao Filho é a mesma geração do Filho, a quem o amor do Pai comunica, por este meio, o conhecimento das obras que deseja criar.
Santo Agostinho. Aquele que dissemos coeterno ao Pai e que o contempla, e ao fazê-lo existe, nos fala ainda da sucessão dos tempos, e lhe mostrará obras maiores do que essas. Se há de lhe mostrar, quer dizer que ainda não o fez, e haverá de fazê-lo ao Filho e àqueles que o escutam, para que vos admireis, acrescenta Nosso Senhor. É difícil entender como pode o Pai eterno revelar no tempo novos conhecimentos ao Filho que lhe é coeterno e que conhece tudo o que existe no Pai. Quais seriam essas obras mais remontadas? A continuação do texto esclarece. Como o Pai ressuscita os mortos e os faz viver, também o Filho dá vida a quem quer. De fato, é obra muito mais alterada ressuscitar os mortos do que curar enfermidades. Nosso Senhor, que até então falara como Deus, entra a falar como homem. Deus mostrará a seu Filho feito homem, pois, obras maiores, a saber, a ressurreição dos corpos. Estes, com efeito, ressuscitarão graças à encarnação do Filho de Deus no tempo, ao passo que as almas o farão pela substância de Deus. É quando a alma toma parte da natureza de Deus que encontra a felicidade. Não é de fato ao entrar em comunhão com uma alma santa que uma alma enfraquecida acha felicidade. Do mesmo modo como a alma que é inferior a Deus comunica a vida ao corpo, que lhe é inferior, não há senão um ser superior à alma, isto é, Deus, que lhe possa comunicar uma vida beata. Eis porque disse mais acima Nosso Senhor que o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. Ele mostra como ressuscita as almas, pois é por meio dos dois que ela é arrancada à morte, e não vivem senão porque Deus é a vida que há nelas. Pode-se dizer que não é propriamente ao Filho, mas a nós que o Pai entrega essa revelação, como acresce o Salvador com estas palavras, para que vos admireis, que explicam as precedentes e lhe mostrará maiores obras do que estas. Mas, se é assim, por que não disse, vos mostrará, mas mostrará o Filho? É que somos membros do Filho seu, que aprende à medida que sofre em nós, segundo está escrito. O que fizeste a um desses meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Do mesmo modo, se lhe perguntamos, como pode aprender tu que conheces todas as coisas? Responder-nos-ia, quando um destes irmãos mais pequeninos aprende, sou eu mesmo por quem estou a aprender. Santo Hilário. O querer é efeito da liberdade de natureza, a qual liberdade, convergindo com o ato do livre-arbítrio, conduz à felicidade perfeita. Santo Agostinho. Mas quem são esses mortos a quem o Pai e o Filho vivificarão? Nesta passagem está Nosso Senhor a se referir à ressurreição dos mortos, objeto de nossa esperança. Não, porém, aquela ressurreição que operou com o sentido de conduzir à fé quantos a testemunharam, como sucedeu no caso de Lázaro, que tornou a vida para morrer ainda uma segunda vez. Estas palavras, como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, não dizem respeito, portanto, às ressurreições milagrosas, operadas durante sua passagem na terra, mas àquela pela qual entra-se na vida eterna. E esta verdade estabelece-a Nosso Senhor, porque o Pai a ninguém julga, o que prova que se referia à ressurreição dos mortos, a suceder quando do juízo final. Pode-se ainda estabelecer que as palavras como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, dizem respeito à ressurreição da alma, ao passo que estas outras, o Pai a ninguém julga, a ressurreição do corpo. De fato, a ressurreição das almas faz-se através da substância do Pai e do Filho, no seu operar conjunto. A ressurreição dos corpos, ao contrário, é fruto da encarnação do Filho que Deus. Ora, essa encarnação, evidentemente, não é coeterna ao Pai. Vê como o discurso de Jesus Cristo vai conduzindo nossa inteligência de uma noção a outra, sem deixar que se fixem em nós concepções puramente materiais, e assim procedendo, exercita-nos a alma purificando-a e tornando-a capaz de acolher a graça divina que haverá de preenchê-la. Pouco acima, disse Nosso Senhor que o Pai mostra ao Filho tudo o que faz, como a dizer, aquele agia, este operava,
Aqui, porém, é o filho que age sozinho, enquanto o pai descansa. Santo Hilário. De outro modo ainda, Nosso Senhor, não querendo que as suas palavras, o Filho dá a vida àqueles que quer, fossem interpretadas como a negação da geração divina ou como prova de que seu poder e natureza não procediam senão dele mesmo, acresce de pronto. Porque o Pai a ninguém julga, mas confiou ao Filho todo o julgamento. Quando diz o Salvador que o Pai deu ao Filho todo o poder de julgar, deixa transparecer a um só tempo não só a geração do Filho de Deus, senão também a natureza divina que o anima, porquanto só esta pode abarcar todas as coisas, e o que é engendrado nada pode que não tenha recebido. São João Crisóstomo. Assim como deu-lhe a vida, isto é, o engendrou vivente, assim engendrou-lhe todo o poder de julgar, ou seja, comunicou-lhe tal virtude por meio da geração. Serve-se aqui da expressão deu ao Filho para afastar qualquer noção que exclua a geração divina ou que postule a existência de dois pais. E diz ainda, todo o poder de julgar, pois a ele cabe-lhe o punir e o recompensar, segundo seu arbítrio. O Pai deu ao Filho todo o poder de julgar. O Filho escolhe a quem dar a vida, mas o Pai não se acha privado do poder de julgar. Embora não julgue por si mesmo, o poder juridicativo do Filho procede do Pai. Nosso Senhor, de seguida, dá a saber por que recebeu essa incumbência, a fim de que todos honrem o Filho como honram o Pai. São João Crisóstomo. Do fato de que o Pai gere o Filho, se não deve concluir, sejam substâncias diversas, e que não se lhes seja devida igual honra, pois que a honra do Filho e a do Pai falais uma Nosso Senhor. Quanto é devido a um, tanto o é a outro. Mas, por essa razão, haveremos de dizer que o Filho é o Pai? Não, sem dúvida. Quem chama o Filho Pai não está a honrar os dois, senão a confundi-los. Santo Agostinho. De início, o Filho parecia um como que servo, ao passo que o Pai era honrado como Deus. O Filho, entretanto, virá a aparecer como igual ao Pai, a fim de que todos honrem a ambos em igual medida. Mas haverá quem honre o Pai, mas não ao Filho? Impossível. O que não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Uma coisa é considerar Deus enquanto Deus, outra enquanto Pai. No primeiro caso, o Deus Criador é representado como um ser onipotente, um espírito soberano, eterno, invisível, imutável. No segundo, isto é, quando consideramos como Pai, nasce de pronto no espírito a ideia do Filho, pois que não podemos lhe chamar Pai, senão porque tenha um Filho. E quem honra o Pai como maior que o Filho, e este, portanto, com menos do que aquele, diminui a glória do Pai, porque diminui a honra que é devida ao Filho. De fato, a ideia aí embutida é que o Pai não quis ou não logrou engendrar um filho que lhe fosse igual. No primeiro caso, é como se lhe invejasse a existência. O segundo prova sua impotência. De outro modo, as palavras a fim de que todos honrem o Filho como honram o Pai, dizem respeito à ressurreição das almas que o Filho opera a uma com o Pai, ao passo que estas outras, quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou, entendem como ressurreição dos corpos. Aqui não diz Nosso Senhor que ao homem Jesus Cristo é devida a honra, mas não da mesma maneira que é devida ao Pai. Acaso o Filho enviado é inferior ao Pai que o enviou? Afasta de teu espírito esses pensamentos carnais e entende isso. Ele foi enviado não separado. As coisas humanas nos induzem em erro. As verdades divinas purificam nossa inteligência, bem que aqui aquelas dão testemunho contra si mesmas. Se um homem tenta impedir uma mulher em casamento, não o faz por si mesmo, mas encarrega um amigo mais poderoso. E, contudo, nota a diferença que vai nas coisas dos homens. Aquele que envia permanece separado do que foi enviado, ao passo que o Pai, que envia o Filho, não se separa dele, como declara Nosso Senhor. Eu não estou só, porque o Pai está comigo.
O Filho não é dito enviado porque gerado, mas porquanto se manifestou ao mundo quando o Verbo se fez carne, tanto que disse, saí do Pai e vim ao mundo. Ou ainda porque ele foi sucessivamente enviado e acolhido no coração dos fiéis, segundo estas palavras, envia-o do trono da tua glória para que esteja comigo e comigo trabalhe. Santo Hilário. Essa conclusão, com efeito, choca-se com todo o furor que vai na mente dos hereges. Jesus é filho de Deus, porque nada faz de si. É Deus, porquanto faz tudo quanto faz o Pai, com quem se acha unido, motivo porque lhe é devida a mesma honra. E ainda assim, ele não é o Pai, porque foi enviado. Comentário de São Tomás de Aquino, em forma de glosa. Nosso Senhor disse mais acima, o Filho dá vida àqueles que quer. Restava-lhe, portanto, explicar como haveria de nos conduzir à vida eterna. Em verdade vos digo, quem escuta a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna. Santo Agostinho. A vida eterna se perfaz no ouvir e no crer, mas principalmente no inteligir. A fé é como que a escada da piedade pela qual se alcança o seu fruto, a saber, o intelecto. O Salvador não diz, quem crê em mim, mas naquele que me enviou. Por que escutas uma coisa e crê noutra? Que quis dizer senão que a palavra daquele que o enviou estava nele? E em que consiste ouvir-lhe a palavra, senão em ouvi-lo a ele? Crê tu também naquele que o enviou. Quem nele crê, também crê em mim, que sou o Verbo do Pai. São João Crisóstomo. Com efeito, não diz Nosso Senhor, aquele que escuta as minhas palavras e crê em mim, pois isto haveriam de os judeus terem conta de orgulho, mas ao contrário, fala por estas palavras, crê naquele que me enviou, para que lhe opusessem menos resistência à prédica. Por duas vias avançava a pregar. Primeiro, ensinando a seus ouvintes que deveriam crer no Pai, e segundo, prometendo-lhes toda sorte de bens como recompensa pelo que segue, e não vem a julgamento. Santo Agostinho. Mas, diante do que significam tais palavras, acaso já existiu homem mais virtuoso que o apóstolo Paulo que nos diz, pois é necessário que todos compareçamos diante do tribunal de Cristo? Respondemos que a noção de julgamento comporta já a ideia de punição, já a de um simples exame. De fato, todos haveremos de comparecer ao tribunal de Jesus Cristo, onde seremos julgados e separados. Aqui, contudo, fala Nosso Senhor do julgamento que implica condenação, e não incorre na sentença da condenação. Acresce, todavia, mas passou da morte à vida, isto é, passou da morte da infidelidade à vida da fé, da morte da iniquidade à vida da justiça. Ou ainda, Nosso Senhor tenciona te impedir de pensar que a fé há de te preservar da morte do corpo e te convencer de que tu tens de pagar a dívida de morte contraída pelo pecado de Adão. De fato, todos incorremos nela. Morrerás indubitavelmente. E não escaparás da sentença divina. Quitada a dívida de morte do homem velho, tu te revestirás da vida do homem novo e passarás da morte à vida. A qual vida? A vida eterna, pois que os mortos que ressuscitarem no fim dos tempos faloão para a vida eterna. Quanto a esta vida terrena, cuido não mereça propriamente o nome de vida, pois não há vida verdadeira, senão a vida eterna. Poder-se-ia objetar ao Salvador. É sabido que o Pai dá a vida aos que nele creem, mas e tu? Acaso não podes também fazer o mesmo? Vê que cabe ao Filho o dar a vida a quem quiser. Em verdade vos digo, vem a hora, e é agora, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que o ouvirem viverão. São João Crisóstomo. Não creias que essa hora está distante, porque Nosso Senhor acresce, e é agora. De fato, a palavra do Filho de Deus já era tão eficaz quanto será no dia em que nos chamar à ressurreição no fim dos tempos. Teofilacto Diócrida.
falava aqui Nosso Senhor daqueles que haveria de ressuscitar dos mortos, como a viúva do chefe da sinagoga, o filho da viúva de Naim e de Lázaro. Santo Agostinho. Para evitar que o entendesse de maneira equivocada, como se estivesse falando da ressurreição que há de suceder no fim dos tempos, e com o fito de nos dar a conhecer o modo pelo qual hão de passar os fiéis, ajunta: em verdade vos digo, vem a hora. Que hora é esta? Aquela em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e, em o fazendo, viverão. Não disse Nosso Senhor: ouvi-la-ão porque estão vivos, mas viverão porque ouvi-la-ão. E em que consiste este ouvir, senão em obedecer? Os que creem e vivem segundo as regras da verdadeira fé, esses verdadeiramente vivem e não se acham sob o jugo da morte. Aqueles, entretanto, que se recusam a crer ou cujas vidas culpáveis acham-se em desacordo com a fé que professam e que perderam a caridade, esses serão encontrados entre os mortos. Contudo, essa hora de que fala aqui ainda perdura e prolongar-se-á até o fim dos tempos, como atesta São João. Filhinhos, é a última hora. Quando os mortos, isto é, os infiéis, ouvirem a voz do Filho de Deus, ou seja, do Evangelho, os que, dentre eles, obedecerem-na, viverão, quer dizer, serão justificados e porão de parte a infidelidade. Alguns, contudo, hão de se perguntar: acaso o Filho tem em si a vida para que possa comunicá-la aos crentes? Ora, ele próprio responde: assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo. Esta vida lhe é intrínseca, de fato, não lhe vem de um princípio exterior, como que tomada de empréstimo, como se ele tão somente participasse dela. Não, esta vida não é outra coisa senão ele mesmo. Ele a tem em si mesmo. É a vida de si próprio. E tu, acaso não tens a alma morta? Ouve o Pai na voz do Filho: levanta-te para receberes a vida que não tens de si. Ela te é entregue pelo Filho, que a tem por si próprio. Eis a primeira ressurreição. Ora, essa vida que compartilham o Pai e o Filho é a vida da alma, e somente a alma racional, à exclusão do corpo, pode participar desse viver na sabedoria. Santo Hilário. Os hereges, cercados de todos os lados pela autoridade das Escrituras, estão como que obrigados a atribuir ao Filho força semelhante à do Pai, sem, contudo, conceder que partilham da mesma natureza. De fato, não atinam que a igualdade de poder não deriva senão da igualdade de natureza. Uma natureza inferior não pode receber jamais o poder de outra superior. Ora, não se pode negar que o Filho de Deus estava dotado de um poder igual ao do Pai, que ele mesmo afirma: tudo o que o Pai fizer, o faz igualmente o Filho. Esta igualdade de potência, com efeito, implica necessariamente igualdade de natureza. Assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo. O termo vida aqui é sinônimo de natureza e essência. Nosso Senhor dá a saber que possui esta vida que lhe foi dada. A vida que está no Pai e no Filho é a natureza, a essência e a vida que engendra-se da vida, isto é, essência engendrada da essência. Como ela não é diferente do princípio seu, porque é vida que nasce da vida, possui, em virtude da sua origem, perfeita igualdade de natureza. Santo Agostinho. Compreende-se, portanto, primeiro, que o Pai não dá vida ao Filho como se este estivesse, antes disso, privado dela, e, em segundo lugar, que ele o faz ao largo de toda a sucessão temporal, de sorte que a vida que o Pai dá ao Filho, ao engendrá-lo, é coeterna da vida daquele que engendra. São João Crisóstomo. Vês aqui a igualdade. Há, com efeito, uma única diferença. Um existe como Pai e o outro como Filho. Santo Hilário. É preciso distinguir entre o que dá e o que recebe. Não é correto supor que seja a mesma pessoa que dá e recebe, pois que um é vida por si mesmo, o outro, porém, afirma viver da vida que recebeu do Pai. Teofilacto Diócrida. O poder de dar a vida não somente deu o Pai ao Filho, mas igualmente o poder de julgar,
e deu-lhe o poder de julgar. São João Crisóstomo. Um dos grandes obstáculos a impedir que os judeus atinassem perfeitamente com seus ensinamentos é que cuidavam ser Nosso Senhor um homem comum, ao passo que a doutrina que professava era muito superior à dos homens e à dos anjos, porque divina. Superando tal dificuldade, diz-lhes: não vos admireis que ele é o Filho do Homem. E o explica: vem a hora em que todos os que repousarem nos sepulcros ouvirão sua voz e sairão. E por que não lhes disse: não vos admireis de que ele é o Filho do Homem, porquanto é ao mesmo tempo o Filho de Deus? Ora, ele estava a falar da ressurreição como obra de Deus por excelência, e deixa que os ouvintes extraiam daí que era Deus e Filho de Deus. Com efeito, na dinâmica do raciocínio, quando as proposições assentadas provam à farta a verdade que deveria ser estabelecida, é dispensável anunciar a conclusão. É para que o próprio triunfo se faça ainda mais brilhante que deixe os impugnantes tirarem por si todas as consequências. Mais ainda, mais acima, quando Nosso Senhor falava da ressurreição de Lázaro, não mencionou julgamento algum, porque Lázaro não ressuscitou para ser julgado. Quando, porém, fala da ressurreição geral, sempre faz menção da condenação vindoura. Os que tiverem feito bem, para uma ressurreição da vida. Os que tiverem praticado mal, para uma ressurreição de julgamento. Anteriormente dissera: quem escuta a minha palavra e crê naquele que me enviou tem vida eterna e não vem a julgamento. Todavia, para não dar a entender que a fé basta para a salvação, acresce que se faz também necessário boas obras. Santo Agostinho. É sob a forma humana que Jesus Cristo virá a julgar os homens. Na forma que foi julgado, nessa julgará. O que está sob júdice, esse é quem assentar-se-á a julgar. Aquele que foi falsamente acusado condenará os verdadeiros culpados. Seria de esperar que os réus houvessem vista do juiz. Como, porém, o julgamento estender-se-á tanto aos bons quanto aos maus, convém que se manifeste sob a forma de servo e que reserve exclusivamente aos bons a visão da natureza divina. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Nenhum entre aqueles que fundaram alguma falsa seita religiosa pôde negar a ressurreição da alma. Muitos, porém, rejeitaram a ressurreição da carne como falsa. A estes, o que poderíamos redarguir, Senhor Jesus, se tu não tivesses nos ensinado a verdade? É, pois, para afirmar-lhes a fé que diz: não vos admireis, ou seja, não vos admireis de que Deus entregou ao Filho do Homem o poder de julgar, já que vem a hora. Aqui não cresce, e já chegou, porque a hora só chegará quando do fim dos tempos. Não te admires do que diga: convém que os homens sejam julgados por um homem. Quais homens? Não somente os que forem encontrados vivos, porque virá tempo em que todos que se encontram nos sepulcros ouvirão sua voz. Que pode haver de mais evidente? São os corpos, e não as almas, que repousam nos sepulcros. Quando mais acima dizia Nosso Senhor: vem a hora, ajuntando, e já chegou, prosseguia deste teor, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Com efeito, não disse todos os mortos, pois aí falava dos iníquos, e dentre estes nem todos seguem o Evangelho. No fim dos tempos, contudo, todos os que estiverem nos sepulcros sairão a ouvir-lhe a voz, e todavia não acresce Nosso Senhor, e viverão, como antes, porque a falava da bem-aventurança da vida eterna, que não será dada a todos que saírem dos túmulos. Recebeste o poder de julgar, porque és o Filho do Homem. Os corpos ressuscitarão de pronto, mas como se dará? Eis o que responde-nos: os que fizeram bem deixarão o túmulo para a ressurreição e a vida, isto é, para viver entre os anjos de Deus. Os que fizeram mal, para a ressurreição do julgamento, que aqui significa a condenação. Estávamos a ponto de o interpelar nestes termos: sabemos que és tu, e não o Pai que julgarás, mas haverás de fazê-lo conforme o Pai? Pelo que responde: por mim mesmo nada posso fazer. São João Crisóstomo. Isto é,
não me verás fazer nada estranho ou contrário à vontade do Pai. Eu julgo segundo o que ouço, como a dizer, é impossível que minha vontade não esteja em conformidade com a de meu Pai, e, portanto, julgo como se ele o fizesse. Santo Agostinho. Quando falava da ressurreição das almas, Nosso Senhor não dizia ouço, mas vejo. Aqui, ao contrário, diz que ouve a voz do Pai a comandá-lo. Fala, portanto, enquanto homem, que, como tal, é menor que o Pai. Ou então, ao dizer eu julgo segundo o que ouço, queria Nosso Senhor, enquanto Filho do homem, destacar sua dependência em relação a Deus, ou mesmo em relação àquela natureza simples e imutável que, recebida do Pai, pertence ao Filho, e para a qual ouvir, ver e ser são uma só e mesma coisa, de modo que a faculdade de ver e de ouvir procedem do mesmo princípio de que procede a própria existência sua, e julga segundo o que ouve, porque o Verbo, tendo sido engendrado para a verdade, deve necessariamente julgar segundo a verdade. E meu julgamento é justo, porque não procuro a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ao falar nestes termos, tenciona Nosso Senhor nos lembrar de que todo homem que, seguindo a vontade própria e não a de seu Criador, não julga segundo a justiça, obriga a Deus a lhe julgar justamente. Ao seguir a própria vontade e não a de Deus, cuidava escapar à morte, no que seu juízo se extraviou da justiça. Fez, pois, sua vontade e com isso foi punido de morte, porquanto o juízo de Deus é justíssimo. E é a este juízo que se conforma o Filho ao não buscar realizar a própria vontade enquanto filho do homem. Não com efeito que a sua vontade em nada interfira nesse juízo, mas porque essa vontade, que é a sua, acha-se perfeitamente conformada com a do Pai. Ele não busca seguir a própria vontade, quer dizer, a vontade do Filho do homem, no que ela tem de contrário à de Deus. Os homens, de fato, seguem a própria vontade, toda vez que agem em oposição ao mandamento divino. Todavia, quando o que fazem por vontade própria está em conformidade com a vontade de Deus, não estão a seguir sua própria vontade, ou ainda, porque Jesus Cristo não existe de si mesmo, mas do Pai. São João Crisóstomo. Fica assim assentado que a vontade do Pai não difere da sua, pois que ambos compartilham de uma só e mesma vontade. Não te espantes com este modo de falar, que pode parecer tão apartado do comum dos homens, porquanto o tinham em conta de um homem comum. Defende-se, pois, dizendo que julga com justiça, fundando-se nas mesmas razões sobre as quais se estrebaria um homem nessas circunstâncias. Com efeito, aquele que busca satisfazer os próprios interesses há de ser facilmente acusado de perverter a justiça. Aquele, porém, que não age segundo o interesse pessoal, não achará ocasião de passar sentença injusta. Santo Agostinho. O Filho único diz, não busco a minha vontade. Os homens, ao contrário, sempre buscam satisfazer a própria vontade. Façamos a vontade do Pai, de Jesus Cristo e do Espírito Santo, pois que estão unidos na mesma vontade, poder e majestade. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.